pirataria online. Bem, eu queria fazer um vídeo para poder meio que colocar a pergunta: o que é educação? O que é educação superior e qual é a educação que a gente está tendo? Só que antes de fazer esse vídeo é um pouco difícil, eu acho. Eu acho que eu precisaria de mais algumas discussões com pessoas e coisas e tal, e um pouco mais de vivências em certas áreas. E daí que ontem, quando eu tinha gravado os 2 primeiros vídeos da carteirinha, e o primeiro foi meio que o meu, porra, que é isso que eu tô fazendo? Eu acabei pensando assim sobre coisas e tal. Eu tive umas viagens, que não são viagens novas, que na verdade são viagens antigas, são ideias que eu já tô tendo, mas que eu parei pra pensar assim, tipo, eu juntei algumas coisas, pensei em outras coisas novas, e aí, pô, vou gravar um vídeo sobre isso. E eu tô gravando esse vídeo, como já deve ter percebido, para falar sobre 3 coisas: as abordagens da psicologia, atuação profissional e movimento estudantil. Aí, nesse começo desse vídeo, talvez, se você não fizer psicologia, você não consiga entender direito algumas coisas. Ou talvez você consiga, né? Porque, cara, eu não sei nada de ciências da informação, vulgarmente chamada de biblioteconomia. Tipo, de repente, a biblioteconomia tem a mesma coisa que a psicologia. Ou a comunicação social, eu sei que tem várias vertentes e tal, mas, enfim, deu pra sacar, né? E talvez, mas ainda assim eu lhe convido, né, a permanecer assistindo e ver a noia da psicologia. Aí você vê aqui a doideira que é. Bem, vamos lá. A gente tem uma ciência que a gente chama de psicologia, certo? Só que aí, essa ciência, ela, diferente de todo estudante de psicologia que entra, espera encontrar, você não vai achar a psicologia certinha e bonitinha e legalzinha, e alguém não vai chegar e vai dizer, é isso. Não, na verdade você vai entrar num curso e você vai encontrar milhões de coisas diferentes e algumas até contraditórias. E aí alguém lhe dá um bem-vindo à realidade e diz, a psicologia são issos. Quer dizer, existem muitas e muitas vertentes da psicologia. Existem muitas formas de enxergar o fenômeno psíquico. E como eu disse, né, algumas delas são até contraditórias. Quer dizer, ou você não dá para conciliar, como é o caso da psicanálise, que pressupõe uma mente e que ainda por cima é dividida em 3 partes, e o comportamental, que diz que a mente não existe, existe o comportamento. Assim como o comportamento de pensar, mas enfim. E existem muitas áreas de atuação também. Enfim, a psicologia ela é diversa, ela é um mundo. Eu estou no 8º semestre do curso de psicologia da Universidade Federal do Ceará. E a impressão que eu tenho é que não dá para você ver tudo em uma graduação, que sai um mestrado. A gente só tem pistas durante a nossa formação. Pistas e o melhor é porque existem muitas psicologias mesmo, e existem mais psicologias do que o que os nossos professores do nosso curso sabem dizer. Então, tipo assim, talvez na sua universidade você não veja nada sobre constelação, porque nenhum dos seus professores sabe nada sobre constelação, e talvez alguns professores não considerem nem ciência. Na UFC a gente não vê constelação. Tipo, eu vi constelação um dia desse, num workshop que estava acontecendo e tal. A minha mãe me chamou, conseguiu meia pra mim. E aí eu fui e vi assim um pouco do que é constelação, entendeu? Mas enfim, psicologia é diversa. Existem milhões de abordagens e isso é bom. Eu acho isso bom. Mas nem tudo são flores. E aí eu ouvi falar de um fenômeno psicossocial que acontece, e eu vejo que acontece muito no nosso curso, que é o quê? A gente vê estudante primeiro e de segundo semestre da universidade, se definindo em abordagem e em linha da psicologia.
Você vê um cara que não sabe muita coisa de psicologia. Tipo, eu sou do 8º semestre, eu não acho que eu sou expert em psicologia. Mas você vê um estudante de primeiro semestre, ou até no semestre 0, já escolhendo uma linha de atuação e escolhendo a sua abordagem. O que pra mim é uma coisa completamente louca. Louca no sentido de que você, de repente, do nada, bum, magicamente, escolhe algo, uma área para ficar, né? E você deixa de estudar ou dá uma atenção muito superficial para todo o outro mundo da psicologia, para toda uma diversidade de compreensões, para ficar só num mundinho fechado. É totalmente estranho, muito estranho. Sei lá, o cara não sabe nada de psicologia e aí, de uma hora para outra, ele decide que já escolheu a sua abordagem e aí já quer entrar num laboratório, num núcleo e ficar lá pro resto da vida e se tornar especialista naquela coisa e dizer adeus para todo o resto dessa diversidade e desse mundo que a gente chama de psicologia. E ele acha, sem conhecer as coisas, sem saber nada. E aí, não me surpreende em nada que a maior parte das pessoas escolhe, maior parte mesmo, pelo menos essa é a realidade da Universidade Federal do Ceará. As pessoas escolhem clínica em psicanálise ou behaviorismo. A grande maioria das pessoas. Isso é estranho apenas, a pessoa chegar e dizer, não, mas é porque eu vi tudo e não gostei. Como assim você viu tudo, meu irmão, no primeiro ou no segundo semestre? Não, porque isso coça. Tipo assim, o cara viu um seminário apresentado por aluno do primeiro semestre sobre psicologia do trabalho, sobre psicologia comunitária, sobre psicologia ambiental, psicologia educacional, e acha que sabe alguma coisa sobre isso. Pra dizer que, não me interessa. É o quê? Tipo assim, né? E é muito grande essa noia. E ela acontece muito mais. Tipo, eu vejo várias coisas. Eu acho que, tipo assim, essa ânsia, as pessoas têm uma ânsia em se definir, em se fechar, em se colocar, assim, quando elas deveriam se definir, escolher alguma coisa, no final do semestre, depois que já viu tudo, depois que viveu uma porrada de coisa, depois que teve passagem por extensão e por pesquisa e por ensino e grupos de estudo em diversas áreas diferentes. E ainda tem gente que acredita que não, que a pessoa primeiro se forma e depois escolhe alguma coisa para ficar. Mas aí você tem um curso em que as pessoas no primeiro e no segundo semestre já estão escolhendo a abordagem. Isso é meio louco, não é não? Poxa, aí a pessoa de repente não sabe nada de psicologia do trabalho, ela não sabe nada de psicologia comunitária, não sabe nada de psicologia ambiental, não sabe nada de psicologia educacional. E ele nem vai saber, porque a maior preocupação dele com essas disciplinas vai ser decorar os textos, fazer a prova e se livrar da disciplina obrigatória que tem no sexto, no sétimo, no 8º semestre sobre essas coisas. Tá ligado? Que coisa. Enfim, eu tava falando por que isso acontece. Me lembrei. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma ânsia das pessoas em se definirem por causa... eu falo isso não embasado em um autor, mas em várias leituras, em várias vivências minhas. Eu acho que a gente está vivendo uma crise da identidade. Tipo, as pessoas, elas meio que estão vivendo uma crise de ter que dizer quem são e o que são e ter que definir e chegar à sua essência. Elas estão vivendo numa sociedade imediatista em que agora você tem que dizer quem você é e o que você faz e o que você gosta. Agora você tem que se definir porque agora você tem que fazer parte de um grupo. Agora você tem que entrar para uma abordagem e tratar ela como uma igreja. Quer dizer, a gente vive na sociedade do agora, né, que as pessoas não pensam no futuro. Elas não pensam em deixar coisas para depois,
coisas que deveriam vir depois para depois, e que ficam pegando coisas que deveriam vir depois, como escolher uma abordagem, escolher uma área de atuação, e fazer isso agora, porque elas precisam se definir em um núcleo, elas precisam se definir em um grupo, elas precisam se definir. Uma crise da identidade. Bem, é a pista que eu tenho. Eu gosto muito de um autor chamado Marcuse, que ele fala algumas coisas assim sobre o homem unidimensional. Que ele só vive uma dimensão da vida, que é a dimensão do presente, e a dimensão das coisas do jeito que elas estão. E, pô, eu vejo isso muito em vários lugares mesmo. Mas, enfim. O segundo motivo pela qual eu vejo essa questão é o fetichismo da psicologia clínica. Porque existe a representação social do que é o psicólogo, e essa representação social é a do psicólogo, que tem o seu consultório clínico, que ele se veste bem e ele atende a classe média alta para cima, ao preço de R$100 a consulta. Interrupções do papai. Enfim, existe um mito, sei lá, do psicólogo bem-sucedido ser o psicólogo clínico. O psicólogo que tem respeito, o psicólogo que é um bom profissional, o psicólogo que é um psicólogo de verdade, que faz psicologia, é o psicólogo clínico. E os demais não é psicologia. O negócio que eu estou falando é esse fetiche, né, da psicologia clínica. E é meio que a representação social, e as pessoas acham que a única forma de ser bem sucedido, de ser um bom psicólogo, de fazer psicologia de verdade, é fazendo psicologia clínica. E aí entra, né, na segunda coisa que eu gostaria de falar nesse clipe, que é atuação profissional.